agora, tá? Liga o microfone? Não.
Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança. Eleições 2024. Vem aí, em setembro, o debate entre os candidatos às prefeituras de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira. Eles estarão frente a frente para discutir soluções e o futuro das cidades. O Pool de Comunicação da Baixa Mogiana, Mogi Play, Portal da Cidade Mojimirim, Jornais, O Impacto e Gazeta Guaçuana se uniu para ajudar você a decidir o voto com segurança no dia 6 de outubro. Debate entre os candidatos às prefeituras de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira. Em setembro, ao vivo pela Mogi Play. Fique ligado! Fique ligado! Olá, boa noite. Estamos ao vivo pela Mogi Play, no Facebook, YouTube, Instagram, aplicativo e site. Começa hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mojimirim. Até o dia 19 de setembro, todos os 5 candidatos a prefeito de Mojimirim serão entrevistados aqui, ao vivo, na Mogi Play. E esse que é um resultado de uma parceria entre a Web TV Mogi Play, o jornal Impacto e o Portal da Cidade de Mojimirim. Essa série de entrevistas é uma oportunidade para que você, eleitor, conheça melhor as propostas de cada candidato e decida o seu voto no dia 6 de outubro. Tem ao meu lado a jornalista Vivian Cardoso, que vai explicar o formato da nossa sabatina e apresentar o convidado desta noite. Boa noite, Vivian. Boa noite, Flávio. Serão, então, 40 minutos de entrevista com cada candidato. As perguntas serão baseadas no plano de governo registrado junto ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é que o candidato seja bem objetivo mesmo, né, nas respostas, para que a gente possa diversificar as perguntas durante todo esse tempo de 40 minutos. O entrevistado dessa noite é o Alexandre Passos Bueno, que é empresário, tem 53 anos e é o candidato pela coligação Mojimirim Grande de Novo, composta pelos partidos republicanos, PL, Federação PSDB Cidadania, PSD e Avante. E é a primeira eleição do candidato, que tem como vice Oswaldo Quaglio, do PSDB. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a iniciativa desse pool de comunicação da Baixa Mogiana, formada pelo Impacto, formada pelo Mogi Play e também pelo Portal da Cidade de Mojimirim. Então, é uma oportunidade maravilhosa que vocês estão dando para nós, candidatos, nos apresentarem para a população do Mojimirim. Agradecemos por aceitar o convite. O tempo começa a partir de agora, então 40 minutos de sabatina. O tempo começa a partir da primeira pergunta. Ele vai... Candidato, a gente tem o tempo ali, tá? O senhor pode acompanhar. Então vamos lá. Candidato, quero reproduzir agora um trecho do seu plano de governo. E então fazer a pergunta seguinte. Abre aspas. Nosso plano de governo propõe uma nova visão para Mojimirim, baseada na valorização de seu passado e na construção de um futuro próspero e sustentável. Candidato, é possível dizer que a valorização do passado remete às gestões desempenhadas pelo seu pai, o ex-prefeito Carlos Nelson, em 3 mandatos, de 2005 a 2012 e depois de 2017 a 2020? E na prática, o que o senhor pode especificamente dizer que pretende explorar para alcançar a proposta de um futuro próspero? Na verdade, quando eu falo valorização do passado, eu não falo especificamente dos mandatos de meu pai. Eu falo valorização do passado do mojimiriano, da cidade, do emprego, do comércio, do profissional, do trabalhador de Mojimirim. O mojimiriano tem um orgulho de ser mojimiriano, de pertencer à cidade de Mojimirim. Então, a valorização do passado, que consta no meu plano de governo, é a valorização da pessoa, do cidadão mojimiriano. Essa é a valorização que eu cito no meu plano de governo. Com relação ao que eu pretendo buscar para atingir esse objetivo, é uma gestão séria, dedicada, com secretários técnicos, capacitados, com secretários com metas definidas, com prazos de execução, com projetos bem estruturados e que serão avaliados permanentemente, constantemente, pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pelos vereadores e pelo munícipe.
Então isso é muito importante. O prefeito e o vice-prefeito são funcionários da prefeitura. Os serviços prestados pela prefeitura não são gratuitos. Vocês pagam imposto e pagam muito imposto. E o serviço tem que ser prestado com excelência. Então, se o secretário atende os requisitos, se o secretário entrega o que tem que entregar para a população, ele continua. Se ele não entrega, ele vai ser dispensado e nós vamos trazer outros secretários. Chega desse negócio de companheiros, de amigos, que ficam eternamente no poder, sem entregar o que é necessário, e que são amigos do prefeito, como acontece hoje, ficam lá nas secretarias. Candidato, no seu plano de governo é mencionado que será feito um melhor planejamento para a construção da nova UBS do Parque das Laranjeiras, com mais localização ao centro do bairro. Diz isso no plano de governo. Necessariamente, trazer a UBS para dentro do bairro, mais ao centro do Parque Laranjeiras, significa que isso passa pelo processo de regularização do bairro. Hoje nós não temos nenhum equipamento público no Laranjeiras porque ele é um bairro irregular, nasceu nessa condição irregular e passa por um processo bem moroso de regularização fundiária. Então, na prática, significa que a construção dessa UBS ela está atrelada à regularização do bairro. A população da Zona Leste ela vai ter que esperar essa regularização sair para a UBS ser construída. Lembrando que é uma UBS que já está garantida pelo governo federal através do PAC, então ela está praticamente liberada para a construção. Excelente a sua pergunta. Na verdade, o que acontece é o seguinte: não adianta nada eu ter uma UBS nova se nas UBS antigas que eu tenho não tem profissional para trabalhar. Então hoje Mojimirim não tem nas UBS, não tem profissional, não tem ginecologista, não tem pediatra, não tem vascular. As mulheres de Mojimirim hoje, para terem ginecologista, precisam estar grávidas. As mulheres hoje de Mojimirim que não estão grávidas não têm direito a ginecologista. Hoje na UBS, para você marcar uma consulta, você chega no começo do mês, tem uma senha. Se você não consegue marcar, você tem que ir no mês seguinte. Então, nós precisamos regularizar, nós precisamos ter equipamentos muito bons de saúde, mas nós precisamos valorizar o profissional da saúde. Eles têm que ser valorizados, eles têm que ser capacitados, eles têm que ser reconhecidos. E tendo isso, é possível construir a UBS, mais UBSs, mas não adianta eu ter um equipamento, eu não tenho profissional. O maior bem que a prefeitura tem hoje são os funcionários públicos, são os recursos humanos. E isso tem que ser valorizado e reconhecido. Então, quando eu falo de analisar melhor a localização dessa UBS, será que eu vou conseguir construir agora e ter pessoas para trabalhar nela? Não adianta nada eu construir e não ter pessoas, e eu não ter atendimento. A população tem que ser atendida com maestria, com eficiência. Se a gente conseguir colocar tudo isso, nós vamos avaliar um local adequado para construir a UBS. Se hoje for na parte regularizada, assim o será. Se puder regularizar outras partes, nós com certeza vamos atrás. Candidato, aproveitando a pergunta do Flávio com relação à saúde, o senhor está falando da questão de valorização do profissional. É um discurso que a gente, que acompanha e faz a cobertura da área política, ouve bastante dos candidatos, principalmente em eleição. Valorização do profissional, sempre volta à tona esse tema. O que na prática é a valorização do profissional da saúde pública? Seria aumento salarial ou seriam outras formas de valorização e quais seriam essas formas no seu governo caso seja eleito? O aumento salarial, lógico, que é um direito do trabalhador e também faz parte dessa valorização. Lembramos que os profissionais dos recursos humanos da prefeitura tiveram só 2% de aumento, o que é uma vergonha, sendo que tinha sido prometido mais. Então, passa por aumento de salarial? Passa por aumento salarial. Mas não só isso. O profissional de saúde tem que ter à sua disposição recursos para trabalhar de maneira adequada. Ele tem que se sentir bem para trabalhar, para poder atender a população. Ele não pode ser perseguido. É um absurdo, por exemplo, no unidade de saúde, o profissional ter que ir para trabalhar e ter que levar papel higiênico, porque não tem papel higiênico na unidade de saúde. Então o profissional tem que ser valorizado, tem que ser capacitado, tem que ser reconhecido, ele tem que ter um ambiente de trabalho agradável, sem perseguição, para que ele possa atender a população de maneira adequada, humanizada. Posso fazer só mais uma, passar na sua frente, só para aproveitar o gancho do candidato com relação a essa questão da saúde?
Também a demanda, a realidade lá fora, que a gente ouve, são demandas de demora no agendamento de consultas, de exame, fila de espera nas UBS, que a gente estava falando agora há pouco. Existe alguma fórmula mágica para poder reduzir isso? Voltando ao que eu disse na pergunta anterior, também é um tema recorrente entre os candidatos. Reduzir a fila de espera, acabar com a demora no agendamento. Mas existe essa fórmula mágica? É possível realmente trabalhar e deixar a população sem essa fila de espera para todos os procedimentos? Não existe fórmula mágica, existe trabalho sério, existe comprometimento. Isso sim existe, coisa que não vem acontecendo. Vamos lembrar que os equipamentos de saúde, eles são interligados. Eles trabalham de forma conjunta. Hoje, existe uma sobrecarga do SEM e do UPA porque os postinhos não atendem. Então, o que vai ser preciso fazer? O nosso principal projeto para a área da saúde, e nós vamos fazer uma visita nesse equipamento amanhã, é um projeto que já funciona em Santo André, do prefeito Paulo Serra, do PSDB, do meu querido vice Oswaldo Quadro. Nós vamos amanhã lá visitar esse equipamento. É um equipamento que reúne várias especialidades, vários consultórios de especialidades e também vários exames. O que vai acontecer? A pessoa chega no postinho, ele é identificado que ele precisa de um atendimento especializado, por exemplo, ortopedia, ele já vai ser encaminhado para essa unidade do Poupa Tempo da Saúde, que vai trabalhar integrado com o SEM, e nessa unidade ele já tem a consulta, já tem o exame de imagem e já sai com o retorno já agendado. Isso é muito importante, nós temos que trabalhar com tecnologia. Vamos visitar amanhã esse Poupa Tempo e vamos trazer para você essas imagens. E quando eu falo trabalhar com tecnologia, hoje quando eu vou precisar, por exemplo, cortar o cabelo, eu pego meu celular, entro no Google, vejo a barbearia qual que eu corto, escolho o barbeiro, escolho o dia e agendo a minha consulta. Simples. Isso dá para ser feito. Tem que ser investido nisso. Só que nós temos que começar a fazer esse processo. Não adianta ficar esperando cair do céu. Então, mágica, Vivian, não existe. Existe comprometimento e trabalho sério. Candidato, ainda falando de saúde, vamos falar um pouquinho sobre Santa Casa. A Santa Casa ela vive momentos de instabilidade já há muitos anos, altos e baixos, intervenções administrativas, intervenções judiciais. Inclusive os momentos de maior tensão, de maior conflito na Santa Casa foram nos governos Carlos Nelson Bueno. Por isso eu queria saber qual será a relação do senhor, do seu governo, com a Santa Casa, e nem tanto porque o senhor é filho do Carlos Nelson, porque ele tinha um perfil, o senhor tem outro. Mas é porque o grupo político do Carlos Nelson, principalmente no terceiro mandato, ele naturalmente, grande parte dele está apoiando o senhor hoje. Então, com a sua eventual vitória em 6 de outubro, esse grupo retorna ao poder. Então, como será essa relação do seu grupo, do senhor como prefeito, com a Santa Casa? Eu quero, Flávio, que você entenda uma coisa e você, cidadão, entenda uma coisa. O grupo político que apoiava meu pai lá atrás e me apoia agora, o faz por reconhecer que eu tenho algumas características e qualidades que ele tinha e que pode ser e que vai ser muito importante para Mojimirim. Mas isso não significa que esse grupo vai estar nas secretarias. Em nenhum momento eu falei isso. Nós precisamos arejar secretarias. Nós precisamos ter secretários técnicos capacitados em cada setor. Eu não tenho compromisso com ninguém de colocar em secretaria. O grupo que me apoia e que apoiava meu pai não significa que vão estar no governo. E a minha relação com a Santa Casa será uma relação institucional, será uma relação profícua de prestador de serviço e tomador de serviço, com contratos transparentes, contratos claros, onde o que será entregue será remunerado. Então, eu não vejo problema nenhum no relacionamento que, com certeza, só com a graça de Deus, eu vou vir a ter o ano que vem. As recentes publicações do senhor a respeito da Santa Casa, especificamente, falam que, caso seja eleito, o senhor manterá intervenção. Isso, de fato, vai acontecer? Não, eu participei de uma conversa com o Conselho Municipal de Saúde e eu disse o seguinte: a intervenção, ela existe, é um instrumento para você atuar numa entidade, para você corrigir um problema que foi identificado. Corrigido esse problema, a entidade volta, no caso da Santa Casa, para a Irmandade. Agora, essa intervenção dura desde 2019. Nós estamos fechando quase 4 anos de mandato, ela continua.
Se a intervenção está lá para corrigir um problema, o que, que se entende? O problema não foi corrigido. Isso não tem sentido. Então, qual o problema que existe na Santa Casa hoje que a intervenção tem que continuar? Não tem transparência disso. Haja visto, tem uma CPI da saúde agora. Então, para a intervenção existir, tem que ter um problema. E o prefeito municipal, a administração atual, a secretária de saúde, precisou de 4 anos e não resolveu o problema. Pior, uma intervenção, ela é delegada, no caso aqui de Mogi Mirim da Santa Casa, ao prefeito. E ele o que fez? Delegou a uma entidade privada. Mas a intervenção, então, não continuaria numa eventual eleição de vitória do senhor, continuaria até sanar essa questão que o senhor coloca de eventual problema? O meu objetivo é não ter intervenção. É entregar a Santa Casa para a Irmandade e ter um contrato com a Santa Casa transparente, como eu havia dito. Há problema? Por que não foi corrigido até agora? Precisa da intervenção para corrigir esse problema? Precisa. Então nós vamos corrigir para entregar. A intervenção tem começo, meio e fim. Ela não pode ser eterna, como está acontecendo hoje. E quais seriam os investimentos do governo municipal para com a Santa Casa? Hoje nós temos apenas a Santa Casa como um hospital SUS da cidade de Mogi Mirim. No plano de governo do senhor não tem a respeito de hospital municipal, por exemplo. Hospital municipal que era um desejo do ex-prefeito Carlos Nelson. Ele tentou e não foi possível à época. Não consta do plano de governo, pelo menos especificado aqui. Com relação ao hospital municipal, o que o senhor pensa? A Santa Casa dá conta, seria possível investimentos para que ela dê conta da população ou seria necessário um outro hospital? O hospital municipal para Mogi Mirim seria uma excelente estrutura, mas não há como falar disso agora no primeiro ano, até porque o orçamento votado é o orçamento que eu tenho da legislação atual. E não há como se falar de um novo hospital municipal quando eu tenho postinhos sem médicos. Eu não tenho médico. A gente sabe que a Santa Casa chegou a operar sem instrumentador, chegou a operar sem P2. A gente sabe que o hospital da Santa Casa chegou a ficar sem energia porque o gerador não funcionou. Isso é ridículo. Então, nós precisamos sanar primeiro tudo isso. Toda a estrutura de saúde do município, UBSs, SEM, poupa-tempo da saúde que nós vamos fazer e Santa Casa, tem que funcionar como relógio, pensando em quem? Quem que é o foco? O usuário, o cidadão. Ele tem que ser bem atendido em todas as unidades. Antes de se acertar isso, não dá para se falar em um hospital municipal. Mas realmente é uma necessidade que Mogi Mirim tem e após isso sanado, com certeza nós vamos buscar uma solução para esse problema. Candidato, o seu plano de governo, ele prevê abertura de edital de concurso público na área da educação, contratação de mais profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, ampliação do quadro de médicos da saúde básica, pediatras, ginecologistas, ampliação do quadro de médicos especialistas, que são vasculares, ortopedistas, oftalmologistas, enfim, e ampliação do efetivo da guarda municipal. O senhor já tem um plano de como serão feitas essas contratações? O senhor vai atacar uma área primeiro, elas serão ao longo dos 4 anos, e além disso, a prefeitura hoje já tem cerca de 2.400 funcionários. Em termos fiscais, dá para fazer? É uma medida responsável essa ampliação do quadro de servidores? Toda ampliação que nós faremos será respeitando a legislação e respeitando o limite prudencial legal. Acontece que hoje a saúde, notadamente a saúde, nós temos problemas em todas as áreas, infelizmente. Mas a saúde hoje, notadamente, é um dos maiores problemas. É necessário a reposição profissional. É necessário. Cada caso será avaliado independentemente. Saúde, educação, a guarda. Todos esses serviços da prefeitura necessitam de mais profissionais. Cada caso será analisado como suprir essa necessidade. O que não pode é, por exemplo, você ter uma terceirização de serviço e o serviço não é prestado e a terceirizada recebe. Isso não pode acontecer. Ah, mas eu glosei e não paguei. Tudo bem, mas o serviço não foi prestado. O cidadão precisa ser atendido. Ele precisa do exame médico. Ele precisa da cirurgia.
Nós vamos precisar fazer mutirões, voltando à questão da fila. Se não fizer mutirão, não reduz, tem fila de 4 anos. Então, quando eu falo em contratação de profissional, sempre respeitando o limite prudencial legal, lógico. É que a Prefeitura de Mojimirim sempre trabalha com o limite e no limite, né? Mas, Tem essa tendência. Então, há uma preocupação também com relação ao que o Flávio colocou. Questão mas financeira. Vivian, não tem transparência hoje das finanças da Prefeitura para eu te dar uma resposta tão precisa. Mas o orçamento de Mojimirim é igual ao orçamento de Mogi Guaçu. Em menor população. Mogi Guaçu tem 180 mil habitantes e Mojimirim tem 90, com o mesmo orçamento. E lá tem mais profissional na Prefeitura do que aqui. Não é o dobro, mas quase o dobro. Como é que lá respeita o limite prudencial legal e aqui não? Mas é histórico. O limite prudencial sempre no limite, outras gestões também. Mas eu nunca fui prefeito. Com a graça de Deus serei agora. Nós vamos avaliar aonde está pegando isso. Isso tem que ser analisado. Mas dá para alinhar com essa proposta que Sim, o Flávio colocou. De perfeitamente. novas contratações Sim. de profissionais em todas as áreas, porque de fato precisa. Precisa. Está defasado, de fato. De fato precisa. Vai ser feito. Uma reclamação que até muitos gestores fazem é que é difícil de encontrar especialistas para a rede pública, porque o salário que a rede pública paga não desperta muito interesse nesses profissionais. Teria alguma forma de contornar isso? Há solução para isso? Flávio, novamente, eu acho que, como a Vivian bem disse, tem a questão salarial, mas tem outras questões envolvidas, que em muitos casos são mais importantes. Santo André com o poupa-tempo da saúde funciona. Então, nós temos que rever a questão de remuneração, a questão de investimentos na saúde, novamente. O orçamento para a saúde para o ano que vem é um orçamento que vai votado de 205 milhões. É esse orçamento que eu tenho para trabalhar. Eu não posso alterar esse orçamento a não ser o ano que vem para 2026. Então, nós vamos contratar novos profissionais e verificar como fazer isso da maneira mais interessante para o usuário. Sempre o foco é o cidadão. Candidato, antes de a gente falar sobre funcionalismo, que eu acredito que seja um gancho dentro dessa sua resposta, eu queria abordar a questão de educação. Saúde, se a gente for falar, vão ser 2 dias, né? Mais ou menos. Mas a educação, ainda dentro dessa questão de profissionais. Atualmente, Mojimirim registra uma demanda na área de educadores que atendem crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista. É uma demanda grande e é um assunto bastante debatido nos últimos meses. Os gestores buscam adequar-se à realidade, porque é um assunto relativamente novo, ninguém se importava até então, pelo que dá para a gente perceber. No caso do senhor, caso seja eleito, como o governo municipal vai dar condições de atendimento educacional a esses alunos que precisam mais de atenção, com novas contratações também ou outros dispositivos que são necessários serem implantados? O transtorno do espectro autista, hoje é uma coisa que você disse nova, que está mais aparecendo, e é uma situação que o poder público tem que enfrentar. Nós não podemos fingir que ela não existe. Hoje a gente sabe que o profissional da educação, hoje nós temos creches onde tem 30, 35 alunos e em momentos do dia fica com um profissional só. Eu tenho relatos de pessoas que falam, olha, Alexandre, eu estou na sala de aula com 30, 32 crianças, uma quer ir ao banheiro, eu não posso deixar ela sozinha, mas eu não posso deixar a sala sem um monitor. Então, o transtorno do espectro autista é uma das coisas que tem que ser resolvidas, mas o próprio indivíduo, o próprio cidadão que não tem esse transtorno também não está bem assistido. Então, na educação, há necessidade de contratar mais profissionais para poder atender tudo isso. E no caso do transtorno do espectro autista, nós temos que entender que a primeira coisa que nós temos que entender com relação ao autista é que a primeira palavra é o amor, a segunda é o respeito. Aí vem a inclusão e vem o acolhimento. E quando eu falo em inclusão e acolhimento, não é na sala de aula só. Você tem que entender que o profissional de educação, a professora, tem que estar preparada e capacitada para atender o autista. Mas a merendeira também tem que estar. Mas o pessoal de limpeza também tem que estar. Quando essa criança pega o transporte escolar, o motorista também tem que estar. Quando nós encontramos com essa criança numa praça, num restaurante, num shopping center,
nós também temos que estar preparados para acolher esse indivíduo. Esse indivíduo ele vai ser incluído na sociedade. Então, quando a gente fala de inclusão, não é uma coisa simples. Ah, não, inclusão é ter um equipamento para ele estar lá. Não, ele tem que ser preparado para ser incluído na sociedade, para se tornar um jovem ativo, para fazer parte do mercado de trabalho. Então, tudo isso tem que ser enfrentado, um passinho de cada vez, um passinho de cada vez. E isso nós pretendemos enfrentar no começo do governo. Equipamentos adequados, que já funcionam em outras cidades, com salas sensoriais, analisando o indivíduo como ele deve ser analisado, como um ser único. A gente sabe que tem crianças que são sinestésicas, crianças que são auditivas, crianças que são visuais. A gente sabe que existe a necessidade de tratar o indivíduo de forma integral. Então isso vai acontecer, e a ideia é que nós tenhamos um centro especializado do transtorno do espectro autista e que essa capacitação possa ser multiplicada. De que forma? Tira um profissional daqui, ele vai para uma outra unidade, pega um profissional de uma outra unidade, ele vai para esse setor. E dessa forma nós vamos conseguir multiplicar em todos os setores. E é importante que essa criança, que essa pessoa com transtorno do espectro autista, ela seja incluída e tratada pelos profissionais do município de forma orgânica e integral. Ou seja, uma criança que está passando por uma terapia, por uma coisa assim, uma TO, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, a professora também tem que saber, olha, o trabalho aqui está funcionando, a professora tem que manter o mesmo trabalho. Ela tem que fazer a parte dela também. Então, tudo isso tem que ser tratado, é um passinho de cada vez. Até porque a criança cresce, né, candidato? E como é que ficaria o governo municipal atendendo uma criança com transtorno de espectro autista numa fase jovem, numa fase adulta? O que seria necessário para atender? Porque hoje a preocupação central é de atender as crianças na escola e de todo esse conteúdo que o senhor colocou aí, essa estrutura toda. E depois? Exatamente, é o que eu disse, não é só a criança. Você tem que trazer essa criança para jovem, adolescente, adulto. E ele poder conviver e ser incluído na sociedade. Então, isso vai ter em todas as etapas do indivíduo. Mas não significa que esse indivíduo jovem, adulto, vai ter que ir para aquela mesma unidade. A gente sabe que existem vários graus do autismo, inclusive muito funcionais. Então, é possível trazer muito desses casos para uma vida ativa, uma vida produtiva da sociedade. Candidato, a sua campanha, a sua candidatura se apresenta como alinhada à direita e à direita bolsonarista. Por sua vez, a direita bolsonarista ela é bastante alinhada ao neoliberalismo, que é uma doutrina que prega menos interferência do Estado, um tamanho menor da máquina pública. Então, vamos tentar trazer um pouco disso para a realidade municipal. Queria saber o que o senhor pensa do tamanho da máquina pública em Mojimirim. No seu plano de governo, pelo que eu tenho visto, não há menção de diminuir as secretarias municipais. Até pelo contrário, tem a menção de criação de mais uma, que é a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal. No seu governo, qual seria o tamanho da máquina pública? O senhor pensa em enxugar comissionados, enxugar secretarias municipais? Qual é a visão do senhor sobre isso? É possível você criar mais secretarias e mesmo assim enxugar a máquina pública. De que forma? Tecnologia. Você pode fazer vários investimentos em tecnologia que hoje tem um custo muito menor do que tinha no passado e você conseguir com que os serviços, as atividades sejam muito mais eficientes. Então, a Secretaria do Bem-Estar Animal, notadamente, é uma secretaria que se tornou necessário devido à demanda que existe hoje sobre isso. Isso não significa que o poder público será inchado. Nós temos que trabalhar com tecnologia para diminuir retrabalho. Isso é muito importante. E um investimento austero, um controle de gastos austero.
O senhor falou do bem-estar animal, tem uma questão aqui que a gente queria colocar, que inclusive está no plano de governo, a adesão dos políticos na causa animal, atenção para cães e gatos vem crescendo a cada ano eleitoral que a gente acompanha. É inegável que as pessoas também queiram essa atenção, porque quase todas as pessoas têm um animal de estimação em casa. O plano de governo do senhor traz a proposta de pleitear junto ao governo do estado a criação e implantação de um ambulatório voltado à causa animal. As divulgações que foram feitas recentes da sua campanha eleitoral fala sobre um hospital veterinário. Existe diferença do que está escrito no papel, do que está divulgado na rede social, com relação a esse assunto da causa animal? O ambulatório é uma coisa, o hospital veterinário é outra, ou não? Na prática, o que seria? Não, o que acontece, Vivi, é que o ser humano, a cada dia, a gente vai aprendendo mais. A cada dia a gente vai ouvindo mais. E quando a gente colocou o plano de governo, eu não tinha conhecimento de um hospital veterinário municipal, que é um equipamento que já existe na cidade de Santo André. Depois do plano do governo já posto, nós viemos a debater essa ideia, falar sobre essa ideia e verificamos a viabilidade também dessa situação. Então, uma situação não exclui a outra. Nós temos essas duas possibilidades. Quando foi colocado no plano do governo a questão de pleitear junto ao Estado, eu não tinha conhecimento ainda desse hospital municipal veterinário que nós vamos em Santo André amanhã também visitar. Tem em Osasco, né? São Paulo, Brasília Santo André, também tem isso. hospitais veterinários, né? Isso. Na questão de investimentos de um hospital veterinário, já que o senhor disse que não tinha conhecimento e de repente essa seja a proposta real de um governo do senhor futuro, caso seja eleito em 6 de outubro. Há estudos para investimentos necessários para esse hospital? Porque pelo levantamento de expectativa, seria basicamente de um hospital municipal de atendimento SUS, por exemplo, investimentos bilionários. Obras, né, e funcionários também, além de todos os equipamentos necessários. Isso já foi feito estudo ou o senhor vai fazer a partir dessa visita agora em Santo André? Nós já temos um estudo preliminar de investimentos. Tudo que nós estamos colocando de projeto, nós já temos um estudo preliminar. É lógico que a visita em Santo André é para você aprofundar mais e entender mais o funcionamento. Em Santo André, por exemplo, existe uma limitação. Em Santo André, que é bem maior que Mojimirim, Santo André tem uma limitação de 50 atendimentos dia. Então não é um atendimento livre, são 50 atendimentos dia. Aqui em Mojimirim com certeza seria menor esse nível de atendimento. E é possível fazer, mas, novamente, o orçamento que nós temos para o ano que vem é um orçamento já votado. Seriam coisas a partir do segundo ano, então? Não, não é isso. Nós temos muito dinheiro para captar de investimento estadual, federal e até internacional. Nesse caso, precisaria de um governo estadual, por exemplo. Com certeza. Só que para fazer isso, tem que ter projeto, tem que ter estudo, como você bem disse, e tem que ter pessoas capacitadas para fazer isso. Na causa animal, é isso que Mojimirim precisa, de um hospital veterinário? Hoje, o volume que tem a causa animal e o caminho que nós estamos seguindo para a causa animal, ele é um caminho sem volta. Nós vamos precisar ter um hospital veterinário. É possível fazer algumas coisas com convênios com algumas clínicas atuais para suprir essa necessidade. Agora, o que nós não podemos é fechar o olho para essa situação. Lembrando que uma coisa não exclui a outra. Candidato, estamos caminhando para a etapa final da entrevista, faltam ali pouco menos de 10 minutos, né? Para a etapa final da nossa sabatina. Queria abordar outra proposta que vem ganhando bastante destaque nas redes sociais, pelo menos, que é o mercado municipal. Queria entender melhor essa proposta de reabrir o mercado municipal, né, no centro da cidade, como ela pode ser um fio condutor ali para resgatar o nosso centro, que sofre ultimamente com o abandono de lojas, de comércio, saindo do centro, indo para corredores comerciais, para shoppings, e entender por que agora o Mercadão daria certo, porque antes ele não deu, né? Ele foi fechado, inclusive, na gestão do Carlos Nelson Bueno. No caso, o Carlos Nelson, será que errou em fechar o Mercadão Municipal? Como é que o senhor vê essa questão? Não, eu acredito que o momento era outro, a época era outra e a proposta era outra. O Mercadão Municipal, no modelo que existia lá atrás, hoje não estaria vivo. Ele naturalmente acabaria.
Então, o momento onde foi feita a brinquedoteca e foi muito bem utilizada, era o momento que se fazia presente. O que acontece? Hoje, a brinquedoteca está fechada. O muro caiu faz mais de ano. Deram uma pintada lá, uma maquiada lá em época eleitoral e ela está fechada. O Mercadão Municipal, a proposta que nós temos no Mercadão Municipal é um mercadão que nós vamos trazer gastronomia, trazer embutidos, trazer laticínios, trazer a agricultura familiar com produção orgânica. E não é só o Mercadão Municipal que vai ser um catalisador para voltar a ter movimento no centro. A ideia que nós temos para impulsionar esse movimento no centro é trazer vários departamentos municipais, várias secretarias municipais que hoje estão separadas, isoladas, para prédios desocupados do centro. Até para facilitar, a gente sabe que hoje o cidadão vai num departamento, olha, agora você tem que ir no outro, ele tem que atravessar a cidade. Agora você tem que voltar lá, ele tem que voltar para cá. Então isso aí é contraproducente. Não só para o cidadão, como para a prefeitura, que é carro com documento para lá, carro com documento para cá. Então, se nós queremos trazer pessoas para o centro, por que não trazer os serviços municipais para o centro? Porque antigamente o centro era muito movimentado por causa dos bancos. Hoje os bancos não querem o correntista mais lá dentro. Então nós vamos trazer os serviços para o centro da cidade, em prédios que estão desocupados, tornando a burocracia e o trabalho, a logística para a prefeitura muito mais inteligente e naturalmente trazendo mais pessoas para o centro. O Mercadão é uma das coisas, é um dos dispositivos que pode contribuir para isso. Funcionaria, então, no prédio da brinquedoteca. A brinquedoteca deixaria de existir. Hoje ela não está existindo, ela existe? Não, mas ela foi criada no governo do ex-prefeito Carlos Nelson com esse propósito, de ser um dispositivo da educação. Não será mais no seu governo, seu governo não dará continuidade. No governo do meu pai ela existia. E o do senhor não continua. Ela funcionava. Não seria necessário uma reforma, talvez? Uma melhoria para voltar a funcionar? No governo do meu pai ela existia, certo. Ela funcionava. Ela era operacional. Hoje é possível fazer isso de maneira mais capilar, de maneira mais espaçada em alguns bairros da cidade, talvez seja mais inteligente. Aproveitando também a questão do desenvolvimento da cidade, tem uma proposta do Distrito Industrial. O senhor pretende criar um novo Distrito Industrial em Mojimirim. Queria também entender melhor essa proposta. A prefeitura compraria um terreno para viabilizar a vinda de empresas, ou isso seria através de parceria público-privada? Como é que o senhor pensa essa questão da industrialização da cidade? Flávio, Mojimirim está numa localização fantástica dentro do estado. Meu pai sempre dizia, Mojimirim tem uma localização privilegiada. Tem água também em abundância. Acontece que ele tem distritos industriais irregulares. Como um investidor vai trazer uma empresa para cá se o distrito industrial que existe é irregular? Então nós precisamos ter espaço para trazer um investidor, para trazer empresa de tecnologia, e para isso nós precisamos de um espaço regular. A parceria público-privada hoje é o melhor caminho. Candidato, faltam 5 minutos, a gente vai caminhando aí para o final e depois temos as considerações finais. Eu queria abordar 2 assuntos mais rapidamente com o senhor, que eu acredito que seja importante de colocar à população. A educação ainda tem a proposta do governo estadual, aliás, a lei aprovada pelo governo estadual das escolas cívicos-militares, que consta do plano de governo do senhor. Mojimirim comporta escolas nesse modelo de educação? Com certeza. Acredita que sim? Com certeza. O que seria necessário para convencer algumas famílias, né, desse modelo educacional, que ele é viável para atender as crianças e adolescentes? Vivian, hoje Mojimirim não precisaria de convencer ninguém. Uma escola cívico-militar aqui é uma opção do pai. O pai teria a opção de trazer a criança, não é uma coisa obrigatória. Porque tem 2 escolas apenas que demonstraram interesse, né? 2 cidades. 2 escolas. 2 escolas em Mojimirim. Em Mojimirim. Que demonstraram, a São Judas Tadeu e a Altair Corsi Costa. Que demonstraram... Poletini, perdão. São 2 escolas estaduais.
que demonstraram um interesse em aderir a esse modelo educacional. Aí, obviamente, teve esse problema jurídico que envolve esse projeto, então apenas 2, né? Nesse caso, seria uma tentativa de convencimento mesmo para que mais aderissem ao projeto. Não, veja bem, a escola cívico-militar não precisa todas as escolas do município ser cívico-militar. Nós podemos começar com células, de escola, pode ser uma, pode ser 2, havendo demanda para mais, é possível. E outra, tem uma terceira escola que está sendo construída agora, a Escola Amália Barros, conservadora, de direita. Olha que homenagem linda. Funcionalismo público. O que o servidor, 2.500 mais ou menos funcionários e outros que o senhor eventualmente vai contratar dentro da proposta de governo, poderão esperar do governo Alexandre Bueno e Oswaldo Quadro? Vocês podem esperar um prefeito, um vice-prefeito que vai ouvir vocês, que vai estar presente com vocês. Vocês podem esperar um prefeito, um vice-prefeito que não vai perseguir vocês. Vocês podem esperar um prefeito e vice-prefeito que vai reconhecer tudo que vocês têm feito hoje para o município. Você pode esperar um secretários competentes, capacitados, que vão prover os recursos necessários para vocês entregarem eficiência para a população, para que vocês possam ter um atendimento humanizado com a população. O servidor público vai trabalhar com orgulho, vai trabalhar com vontade. Eu vou ouvi-los, o Oswaldo vai ouvi-los, e nós vamos conseguir construir um grupo de pessoas, o funcionalismo público municipal, trabalhando com eficiência e trabalhando com humanização. Candidato, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Temos aí 2 minutos, pouco menos de 2 minutos, para a sua mensagem final para o nosso público. Eu queria novamente agradecer ao pool de comunicação formado pelo Jornal O Impacto, pela Mogiplay e pelo portal de Mojimirim. É um evento que eu me sinto muito grato de estar participando. Queria dizer que está sendo muito gratificante para mim fazer essa campanha, estar presente em vários bairros, poder olhar no olho de cada um de vocês e conversar com vocês com transparência e ouvir de vocês muitas mensagens sobre o meu pai, Carlos Nelson. Tem sido muito gratificante conhecer meu pai pelos olhos de vocês. Queria dizer que Mojimirim conseguiu juntar 6 partidos na coligação Mojimirim Grande Novo. Republicanos, que é o meu partido do governador Tarcísio, PL, PSD, PSDB, Cidadania e Avante. É a maior coligação de Mojimirim hoje. E esses 3 partidos formam a base do governador Tarcísio, que está conosco e vai trazer para Mojimirim muitas obras e muita seriedade. Queria aproveitar para convidar você, mojimiriano. Na sexta-feira, dia 13, 11 horas, no centro da cidade, nós vamos receber o vice-governador. Ele vai estar aqui, o Felício Ramute, vice-governador, ex-prefeito de São José dos Campos, para estar trazendo o seu apoio e o apoio do governador para a nossa candidatura e para fazer Mojimirim grande de novo. Muito obrigado. Candidato, agradecemos a cordialidade, a disposição em estar aqui nessa sabatina e responder todas as nossas perguntas. Teríamos mais, mas o tempo, infelizmente, é curto. Boa campanha para o senhor, boa sorte. Muito obrigada mais uma vez, Fábio. E obrigado a você que nos acompanhou nesta noite de quarta-feira, a primeira de uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mojimirim. Essa série continua amanhã, no mesmo horário, às 8 da noite. A entrevistada será a candidata Joelma Franco, do Partido Novo. Boa noite e até amanhã. Eleições 2024. Vem aí, em setembro, o debate entre os candidatos às prefeituras de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira.
Eles estarão frente a frente para discutir soluções e o futuro das cidades. O Pool de Comunicação da Baixa Mogiana, Mogi Play, Portal da Cidade Mojimirim, Jornais, O Impacto e Gazeta Guaçuana se uniu para ajudar você a decidir o voto com segurança no dia 6 de outubro. Debate entre os candidatos às prefeituras de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira. Em setembro, ao vivo pela Mogi Play. Fique ligado. Fique ligado.